Imagina que tudo que a gente conhece e acredita sobre Jesus seja, na melhor das hipóteses, um álbum de figurinhas incompleto. A gente ama esse álbum, valoriza, guarda com carinho, mas tem peça faltando. E algumas das figurinhas mais importantes foram arrancadas lá atrás por decisões políticas e religiosas, não por Deus. Hoje, meus amigos, nós vamos conversar justamente sobre isso, as três faces de Jesus que chegaram até nós e as partes dessas histórias que foram escondidas. E eu quero deixar bem claro logo no início, o que eu vou aqui compartilhar com vocês é apenas a minha interpretação da visão aqui do professor Jean Valjean. Não é doutrina, não é dogma, é apenas um convite à reflexão. E se por acaso em algum momento você se sentir desconforto, estranheza, ou até mesmo alguma revolta, segura um pouco, meus amigos, não é para você acreditar em tudo, é para você pensar junto comigo. E antes de começar esse vídeo, eu já te peço uma coisa: se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gosta, já deixa o like aqui agora, se inscreve, porque isso diz aqui para o algoritmo no YouTube que existem pessoas interessadas em espiritualidade adulta e não só em conteúdo superficial. E você também já me ajuda a chegar na minha meta aqui dos 300 inscritos até o final desse ano. Eu fico muito agradecido a cada um de vocês e vamos aqui começar esse vídeo. Vamos começar, meus amigos, aqui pelo começo. Quando a gente fala de Jesus, a maioria de nós mistura absolutamente tudo. O Jesus dos evangelhos, o da igreja, o que Paulo pregou, o Jesus ressuscitado, o Cristo cósmico e também o Jesus salvador. Tudo isso vira apenas um pacote. Mas na visão aqui trabalhada pelo professor Jean Valjean e também estudada, inclusive, por autores sérios, a verdade é que existe pelo menos três grandes faces aqui de Jesus construída ao longo aqui da história. O primeiro seria Jesus o Nazareno, um homem da Galileia dos apóstolos. Segundo seria aqui o Jesus Cristo, super salvador teológico de Paulo e também aqui da igreja. E o terceiro é Jesus o vivo, o ressuscitado, revelado principalmente a Maria Madalena e ao círculo dos discípulos mais preparados. E a pergunta, meus amigos, que fica é justamente a seguinte: qual dessas três faces o próprio Jesus ele reconhece como sendo aqui sua expressão mais fiel? Para responder isso, a gente precisa voltar lá atrás para o ministério publicado de Jesus. Segundo, então, a visão que o professor Jean explora, meus amigos, Jesus passou quase 2 anos e meio de seu ministério focado em uma coisa muito específica e que quase ninguém comenta. Ele veio como Messias para definir quais das milhares de prescrições da Torá se tornaria as 613 leis centrais para o povo judeu. Os judeus ali acreditavam que só o Messias poderia dizer com autoridade quais seriam as normas realmente válidas ali diante de Deus. E Jesus, se apresentando como Messias, passa boa parte de suas falas, parábolas e debates exatamente nesse campo, discutir a Torá, as interpretações, o que é essencial e o que é peso morto. Então, repara, meus amigos, o primeiro Jesus que nasce na história é o Jesus judeu, profundamente inserido na realidade do seu povo, discutindo lei, tradições, aliança e também ética. É o Jesus Nazareno da Galileia, rodeado ali por 11 apóstolos simples, pescadores, artesãos, semi-analfabetos, todos da periferia espiritual de Israel. E um único apóstolo verdadeiramente preparado, Judas Iscariotes, vindo da Judéia, formado, político e também um apóstolo articulado. Esse é o Jesus humano, suado, cansado, andando a pé, ensinando em parábolas, cercado por gente que em grande parte não entendia completamente o que ele estava dizendo. E aqui já entra uma primeira pergunta para você. Quando você pensa em Jesus, você pensa nele como um judeu discutindo a Torá ou mais como um personagem já pronto, quase romano, moldado ali pela igreja? Até aqui, meus amigos, o nosso álbum de figurinhas é o Jesus Nazareno. Amoroso? Sim. Profundo? Também. Mas ainda muito filtrado ali pelo olhar simples e limitado dos apóstolos. O ponto de virada dessa história aparece no momento chave que a tradição chama de transfiguração. Jesus, então, ele sobe ao monte com Pedro, João e também Tiago. Os três dormem e Jesus se encontram com seres que, na leitura do professor Jean Valjean, são anjos ligados a Sofia, ou Rockma, que é aqui a sabedoria cósmica.
E ali, meus amigos, segundo essa visão, aconteceu uma conversa muito séria. Esses seres lembram a Jesus que ele veio com uma missão muito clara, vinculada aqui ao plano de Javé, ser o Messias político-militar que reuniria ali os judeus, destruiria ali o domínio romano e reestabeleceria o Império de Javé sobre a terra. O roteiro era muito simples. Jesus então usaria seus superpoderes para poder formar um exército, vencer os opressores, fundar um reino fortíssimo baseado ali na lei de Javé. Só que, obviamente, como sabemos a história, Jesus não faz isso. Ele usa ali o poder para curar, não para dominar. Usa poder para multiplicar pão, não para abastecer exércitos. Usa autoridade para libertar consciências, não para impor um reino teocrático. Então, nesse momento da transfiguração, a espiritualidade ligada a Javé questiona Jesus. Você está saindo do plano, você está desobedecendo. Se continuar assim, vão te torturar, te crucificar. E isso pode ter consequências graves até para o ser cósmico que cedeu parte do seu código de vida, que era justamente Sofia ou Rockman. E Jesus responde em essência: eu sei o que estou fazendo, não intervenham. Depois desse episódio, o discurso ali de Jesus muda. Ele começa a falar com insistência da sua própria morte. Eu vou morrer, vou ser entregue, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Os apóstolos então não acreditam, acham impossível que alguém que ressuscita mortos possa morrer. Mas ele morre e nasce aqui justamente a segunda face. Quando Jesus morre, meus amigos, e segundo a tradição ressuscita, algo muito sério acontece. Ele percebe que seus 11 apóstolos não entenderam quase nada, que o único que teve coragem de ficar com ele até o final foi João, que inclusive era o mais jovem, que os outros se esconderam apavorados no cômodo em Jerusalém. E que outro personagem, Saulo, nesse caso o perseguidor dos cristãos, será o grande articulador do que virá a seguir. Jesus então aparece ali para Saulo, que depois vira Paulo, numa experiência visionária. E Paulo, que nunca havia visto Jesus em vida, constrói uma teologia inteira em cima dessa experiência espiritual e da sua própria mente brilhante. Surge então o Jesus Cristo. O Jesus Cristo de Paulo é diferente do Jesus nazareno dos apóstolos. É um Jesus elevado à categoria de Filho único de Deus, quase igual ao próprio Deus. É o Jesus que morre pelos nossos pecados, que lava o mundo com seu sangue, que institui ali a lógica da salvação pela fé. Paulo fala de justificação, redenção, salvação, condenação. Conceitos que o Jesus histórico, o judeu, o galileu, não usou nesses termos. Paulo então ele cria uma segunda camada, deixa de lado Jesus apenas como mestre e ergue o Cristo como símbolo teológico absoluto. E é esse Cristo que a igreja justamente vai adotar, não o Nazareno dos apóstolos, não o ressuscitado de Madalena, mas o Cristo de Paulo. Até aqui, meus amigos, se a gente fizer um mini resumo, nós temos primeiro um Jesus humano, judeu, rabino, interpretado pelos apóstolos simples, o Jesus nazareno. Depois temos um Jesus teológico, metafísico, transformado em Deus Filho, elaborado ali por Paulo, Jesus o Cristo. Um Jesus mais humano, o outro mais dogmático. Um mais histórico, o outro mais doutrinário. Agora vem a parte mais incômoda e também a mais bonita de todas, o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado que se aproxima de Maria Madalena. Enquanto os apóstolos estão trancados ali com medo e Paulo está viajando e escrevendo cartas, Jesus, então ressuscitado, procura uma outra turma, que é justamente Maria Madalena e um grupo de discípulos muito mais preparado intelectualmente, pessoas que viviam em ambientes de cultura helênica, com acesso ali à filosofia grega, com capacidade de registrar pensamentos um pouco mais complexos. E é justamente essa comunidade liderada por Madalena que Jesus começa a falar com profundidade sobre o que não conseguiu dizer em vida. Aqui ele não está mais preso ao cérebro humano, à genética, ao condicionamento da encarnação. Aqui ele fala como consciência liberta, ressuscitada, lembrando de quem ele é de fato, para além da gaiola genética que herdou aqui ao encarnar. Esses ensinamentos, meus amigos, deram origem a dezenas, talvez centenas de manuscritos, textos em gregos, depois traduzidos para o copta, que falavam desse Jesus
vivo, interior, gnóstico, que ensina a busca da verdade interior, que diz que quem procurar a verdade vai se espantar, certo? Que diz que quem procurar a verdade vai tomar um susto e que depois vai reinar sobre o próprio processo. Maria Madalena se torna o canal principal dessa revelação. Não é Pedro, não é João, não é Paulo, mas é uma mulher. É aqui nesse ponto, meus amigos, que a história complica um pouco, porque uma tradução patriarcal naquela época não admite que a guardiã da revelação mais profunda seja uma mulher. Então esses manuscritos, eles começam a ser perseguidos, ridicularizados, até mesmo apagados. Século depois, quando o Império Romano decide transformar o cristianismo em religião oficial, vem um golpe final. No Concílio de Nicéia, então no século IV, para resolver o caos de doutrinas diferentes, os bispos então decidem: Jesus é Deus igual ao Pai, existe uma Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tudo que não se encaixa nessa visão será considerado herético. Inclusive, meus amigos, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo no card, caso vocês queiram, e também na descrição, referente ao vídeo sobre o Concílio de Nicéia de forma completa, tá bem? Mais tarde, então, meus amigos, em Roma, Damaso e Jerônimo organizavam ali justamente o que vai virar o cânon bíblico. Eles escolhem alguns evangelhos, cartas, textos, traduzem para o latim e tudo que sobra, tudo que não serve ao projeto da igreja vira apócrifo. Justamente o que quer dizer o que é colocado de lado, suspeito e perigoso. Entre essas obras estavam justamente a maior parte dos escritos ligados a Jesus ressuscitado, textos ali atribuídos a Tomé, Maria, Filipe e até outros discípulos. Textos que falavam de um Jesus que não se limitava a salvar culpados, mas convidava a despertar consciências. Esses manuscritos, meus amigos, foram perseguidos, queimados e enterrados por muitos séculos e desapareceram. Mas, em 1945, ali no Egito, em Nag Hammadi, alguns destes textos são encontrados por acaso, por pastores que queriam apenas se aquecer ali. No frio da noite, no meio dos vasos de barro em uma caverna estavam rolos ali de papiro. Eles queimaram, obviamente, ali alguns como lenha, mas outros foram preservados. E é justamente aqui nesse ponto que surge a terceira face, que é a terceira face do Jesus, o vivo, o ressuscitado, falando justamente para buscadores que não querem apenas consolo, mas a verdade. E aí, meus amigos, que vem a bomba final. Segundo a leitura do professor que compartilha, o professor Jean compartilha, na espiritualidade já se sabe há muito tempo que o Jesus nazareno histórico é verdadeiro, mas parcial. O Jesus Cristo teológico é uma construção paulina, poderosa, mas distorcida. E o Jesus que ele realmente endossa é o Jesus vivo, o ressuscitado, aquele que fala de verdade interna, de busca, de susto, de transformação profunda. Só que aqui na Terra, meus amigos, quase tudo que a gente recebeu foi justamente apenas a segunda face, o Cristo de Paulo. A primeira, ela ficou romantizada, e a terceira, ela foi justamente censurada. Talvez seja por isso que tantas vezes a nossa fé parece infantil. A gente fica preso na expectativa do Jesus que resolve tudo pela gente. Esquece o que realmente ele disse. Quem busca, encontra. Quem encontra, se espanta. E que se espanta, depois aprende a reinar. Se a gente fizer um mini resumo até aqui, meus amigos, o nosso cenário então fica da seguinte forma. Ao longo da história, 3 imagens diferentes de Jesus foram ganhando força. A do mestre simples ali da Galileia, o do Paulo, o Cristo poderoso, institucional, divinizado pela teologia, e a do Jesus vivo, que fala a consciência e pede maturidade espiritual. A igreja adotou Paulo. Os apóstolos simples ficaram com o Nazareno, e o Jesus ressuscitado ficou justamente com Maria Madalena, e que ficou enterrado em cavernas por mais de 1500 anos. E agora, meus amigos, vem a parte mais importante de todas. O que isso muda na prática para nós? Muda que quando a gente reza, medita, busca Jesus, a gente pode começar a se perguntar: para qual face de Jesus eu estou realmente me voltando? Para o milagreiro que uso quase como um amuleto? Para o Cristo juiz que me salva de uma culpa eterna?
ou para o Jesus vivo que me chama a responsabilidade pela minha própria transformação? Muda, meus amigos, que a gente pode parar de tratar Deus e Jesus como interjeição e começar a tratá-los como consciências vivas, realidades espirituais profundas que merecem ser estudadas, compreendidas e respeitadas. Muda, meus amigos, que em vez de ficar preso ao viés de confirmação, ouvindo todo domingo a mesma coisa só para reforçar o que já acreditamos, nós podemos aceitar o convite que o próprio Jesus ressuscitado faz nos textos gnósticos. Vocês que buscam, não deixem de buscar, porque quem busca, encontra, e quando encontrar, vai levar um susto. Esse vídeo, meus amigos, é parte desse susto, não é verdade final, não é para ser engolido sem mastigar, é para mexer, é para te convidar a estudar mais, a ir atrás dos textos, a pensar o Cristo para além do Cristo de Paulo. E agora, meus amigos, eu quero jogar aqui a bola para cada um de vocês. De tudo isso, qual parte mais mexeu com você? Foi saber que existiram e existem milhares de manuscritos sobre Jesus, que a maioria foi ali queimada? Foi imaginar Jesus discutindo com anjos sobre sua missão? Foi pensar em Maria Madalena como a guardiã da revelação mais profunda? Ou até mesmo foi perceber que talvez a imagem de Jesus que domina o mundo não seja a que ele mesmo escolheria como definitiva? Comenta aqui, meus amigos, embaixo qual foi o ponto que mais te provocou. Eu quero muito ler o que você pensa, porque esse canal, como você já sabe, existe para isso, para a gente poder pensar juntos. E se esse vídeo abrir alguma janela aqui dentro de você, não esquece, meus amigos, deixa o like, se inscreva aqui se você é novo, compartilha com alguém que você sabe aqui que está cansado de respostas prontas e quer uma espiritualidade um pouco mais adulta. E eu também quero agradecer a cada um de vocês. Passamos aqui dos 270 inscritos, eu estou com a meta aqui, então até o final desse ano de 2025, os 300 inscritos, e eu conto com cada um de vocês, meus amigos, e como vocês já sabem, a mensagem é e sempre será muito mais importante do que o mensageiro. E até o próximo vídeo.